Aleluia. Quem está firme e forte na presença do Senhor? Irmãos, Deus ele vai falar conosco. Aliás, Ele sempre fala conosco. Eu estava analisando as minhas ministrações no canal do YouTube. Eu sempre gosto de me ouvir também, sabe? Eu estava vendo como Deus tem falado conosco esses dias através da palavra. Pastor, Deus fala por meio de revelação? Fala. Pode falar por sonhos, mas é infalível a palavra do Senhor. A palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus ela não é falha. E ela sempre vem no momento que nós precisamos. E quando eu falo que a palavra vem no momento que nós precisamos, não é só no momento das nossas necessidades, das nossas dificuldades. Ela vem às vezes para nos corrigir, para nos colocar no prumo certo. Ela vem para nos encorajar a não desistir. O fato é que a palavra do Senhor ela sempre vem ao nosso encontro. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela é a voz do próprio Deus, ela não falha. Amém? Então você que está com a sua Bíblia, em nome de Jesus, abre comigo em Gênesis. Capítulo 45. Gênesis capítulo 45, a partir do versos 1. Gênesis 45, versículo 21. Perdão, versículo 1. Deixa eu dar um... Ei, som, oi. Gênesis 45, versos 1. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. 45, versículo 1 diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fez sair a todos da sua presença. Bradou e disse: Faz sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por ter me vendido para este lugar. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fosse vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e diz-lhe: Assim manda dizer José teu filho: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Descei a mim, não temais, e não demores. Habitarás na terra de Gozém, e estará perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a casa de tudo que tu e a tua casa e tudo quanto tens. Eis que vedes por vós mesmo, e meu irmão Benjamim ver também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tem visto. Apressai-vos e fazei descer a meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os irmãos, todos seus irmãos, e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele.
Põe a mão na sua Bíblia e diga assim comigo: Senhor, que a tua palavra possa estar na minha vida, que a tua palavra libere o conserto que eu preciso. Pode sentar e aplaudir o nome dele bem forte para Jesus. Irmãos, eu quero falar hoje, nesse culto da família, a importância do temor de Deus nas nossas vidas. E eu quero pegar como base a vida de José, porque José, ele era um grande exemplo de cristão. José, ele sabia o que era temor a Deus. Temor quer dizer respeito. José, ele sabia os caminhos que tinha que tomar. José, ele sabia perdoar. E por causa que ele tinha esse coração tão voluntário, eu quero usar esse termo, por causa que ele tinha um coração tão voluntário para servir a Deus, Deus fez de José um grande administrador. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez por causa disso? Então eu vou falar hoje sobre isso, o temor de Deus na vida de José, amém? Vamos repetir para a gente não esquecer. Diga: o temor de Deus na vida de José. Nesse texto que nós lemos, o que aconteceu? Depois que José ele tinha sido vendido pelos seus irmãos, e ele foi para lá no Egito, José ele começou a prosperar na casa de um homem chamado Potifar. Quem era Potifar, pastor? Potifar, ele era o coronel do exército, ele era o general do exército, aliás, do rei da época, Faraó. Ele começou a trabalhar para Potifar, e tudo que José fazia dava certo, nada dava errado. Aonde José colocava a mão, dava certo. Aonde ele colocava o pé, era abençoado. Aconteceu que, por ele ser um grande trabalhador, um grande homem de Deus, Potifar começou a dizer assim: José, eu tenho experimentado que você é um homem que Deus está presente, porque tudo que tu faz dá certo, José. E agora o que acontece com o Faraó? Aliás, Potifar, ele podia viajar para qualquer lugar, porque tinha um cara de respeito, tinha um homem valoroso, tinha um homem valente na sua casa, que era José. Quem está entendendo até aqui? Amém? Detalhe: Potifar, ele tinha uma mulher, como é que eu vou usar um termo aqui, que era pura Jezabel. Era uma mulher muito usada pelo diabo. Quando Potifar sai, a mulher de Potifar vê que está sozinha com José e diz assim: José, deita comigo. E ela fez isso vários dias. José disse assim: como poderei fazer eu tamanha maldade? Poderei eu fazer tamanha maldade? Eu não posso fazer tamanha coisa, tamanho pecado contra o Senhor e contra o dono dessa casa. Longe de mim tal coisa. A Bíblia diz que ela agarrou as vestes de José. José fugiu. E é aqui que eu quero te trazer um pouco mais para a palavra de Deus. Existem situações que muitas das vezes você não pode se defender, sim ou não? Existem acusações sérias, pesadas, que pessoas fazem que você não tem um mínimo de defesa. É aqui que o Senhor, Ele entra. Por quê, pastor? Lembra que eu falei que José ele era um homem temente? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz que de todas as provas Deus livrará o justo. Vamos repetir isso? De todas as provas Deus livrará o justo. Lembra disso? Está em Provérbios. Toda palavra proferida contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus, ela acaba caindo por terra. Por quê? Porque Deus se faz presente na vida de quem é justo. Foi assim desde o início de José. Os irmãos de José, com inveja de que tudo para ele dava certo, com inveja dos sonhos de José, com inveja porque o pai preferia José, venderam José. Eles venderam José achando que tudo ia dar errado, mas ao contrário.
A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então tudo que estava armando contra o José, irmãos, cooperava para o bem. Glória a Deus por isso. Todas as coisas que fizeram contra José, todas, do início ao final, todas cooperaram para o bem. Pastor, o que isso tem a ver com o culto da família? A gente chega já lá. O que você tem que entender é que o temor do Senhor estabelece livramentos. O temor do Senhor abre portas aonde se fecham as portas. O temor do Senhor nos livra de qualquer leão. Às vezes Deus ele não vai te livrar de ser vendido por um irmão. Deus não vai te livrar de ir para a fornalha, mas vai te livrar do fogo, da cova, mas vai livrar dos leões. O que importa é que se o temor de Deus está sobre minha vida, sobre a sua vida, irmãos, esse temor vai fazer com que Deus ele estabeleça na sua vida o propósito que Ele tem para você, embora que tudo pareça que esteja dando errado. Quem entende isso? Quando José foi vendido pelos irmãos, passou pela casa de Potifar, que eu acabei de anunciar. A mulher de Potifar denuncia José injustamente. José vai preso. Quando José vai preso, o que acontece? Lá na cadeia, José ele ganha destaque na prisão. Imagina comigo um preso cuidando de outros presos. Isso acontece com quem tem intimidade com o Senhor. Isso acontece com quem tem fidelidade. Pastor, aonde era que estava a fidelidade de José, irmãos? Ele era temente a Deus. Ele era homem de Deus. José orava. José, ele tinha a voz de Deus estabelecida em seus sonhos. Ele tinha metas com Deus. Ele tinha vida com Deus. E quem tem vida com Deus, quem tem metas com Deus, Deus também estabelece o seu propósito sobre eles. Aleluia! Amém ou não amém? Pois bem, chegando na cadeia, José começa a gerenciar, começa a cuidar dos presos, começa a ganhar destaque diante do dono do cárcere ali, daquele que liderava a cadeia, vamos dizer que é o delegado. Acontece um dia que 2 presos têm um sonho, e José revela para os 2 sonho. José disse: daqui a 3 dias tu vai ser solto. E para o outro ele disse: olha, daqui a 3 dias tu vai ser enforcado por Faraó. Para o que foi solto, para o que foi restabelecido o cargo e trabalhar para Faraó, José ele pede uma coisa. Ele diz assim: lembra de mim quando tu estiver lá com Faraó, menciona meu nome. Irmãos, é do ser humano, sim ou não isso? O ser humano esquece todas as coisas boas que você faz, questão de segundos. Sim ou não? Questão de segundos, tudo que você fez de bom some da mente, some do pensamento. Mas aquilo que você faz de errado pode ser um mínimo assim, ó, fica guardado no coração do ser humano. O cara saiu de lá e não lembrou de José mais de jeito nenhum. Depois de muito tempo, quando o Faraó tem um sonho, ele lembra: ah, Faraó, tem um cara lá na cadeia. Esse cara me mostrou que eu iria voltar a trabalhar para você. Faraó manda buscar ele. Faraó manda buscar José. Quando José vai até Faraó, José revela o sonho de Faraó. José diz assim: Faraó, você vai passar 7 anos. De quem lembra disso? 7 anos de uma grande seca, não é assim? E depois 7 anos de bonança. E o teu sonho será duplo, Faraó. O teu sonho é duplo porque a coisa é estabelecida por Deus e Ele tem pressa em fazer. Aí José, além de ele revelar o sonho, José também dá a real coisa que Faraó tinha que fazer. José ele estabelece o propósito. O que Faraó tinha que fazer para que a miséria não vencesse a abundância. Então o que acontece? Faraó se agrada de José e diz assim: então você será o governador de toda a terra. Nesse tempo, os irmãos de José, que estavam em Canaã, começaram a passar fome, a terra da seca. Começaram a passar necessidade, começaram a passar miséria. E só havia um lugar que tinha comida: Egito. O governador do Egito, José. Eles vão até lá. E
quando eles vão até lá, José está com a oportunidade de se vingar, irmãos. José está com a oportunidade de dizer assim: agora é a minha vez. Irmãos, eu não sei, imagina você, porque quando José foi vendido pelos irmãos dele, ele tinha cerca de 17 anos, infância ainda. Ele perdeu uma vida com a sua família, com seu pai e sua mãe. Gerou muitos traumas, é claro, em José. Gerou pensamentos ruins, eu acredito que sim. Acredito que sim. Dores emocionais. Talvez ele até pudesse pegar essa famosa depressão. Mas não alcançou o coração de José essas coisas. Por que, pastor? José, ele conhecia o Deus que ele servia. Quando eu falo para a igreja que você tem que viver pela fé e não pelo sentimento, é porque nós sabemos que na vida nós temos luta, nós temos batalha, nós temos dificuldades. Você vai ter luta em qualquer área da sua vida, qualquer área que for. Casa, trabalho, igreja, escola, redes sociais, qualquer área da sua vida vai ter um perrengue, vai ter uma luta, vai ter uma batalha. E se não houver um posicionamento firme da palavra de Deus, o ser humano acaba naufragando, acaba mergulhando nas depressões da vida. Se você ainda não passou por dores, vai chegar esse dia. E nesse dia, o que estabelece, nesse dia, o que te coloca no prumo, o que te coloca no centro, não vai ser nenhum sentimento, é a fé. O que José tinha? Fé, temor, certeza, caminhava com Deus. No dia que ele vê os irmãos dele, ele poderia se vingar, irmãos. Poderia. Ora, às vezes a gente não quer nem falar com quem não fala com a gente. É ou não é assim? Vou dar partição não, que não deu partição para mim. Não tem gente assim? Tem ou não tem? Não vou falar não, porque não é da minha igreja. Eu não vou dar a benção à minha mãe não, porque minha mãe brigou comigo. Não vou tomar a benção ao meu pai não, porque meu pai esses dias me chamou a atenção. Eu não vou ficar muito perto do pastor não, porque o pastor me chama a atenção. Ah, o ser humano não tem esse posicionamento? Sim ou não? Da onde que vem esse posicionamento? Do orgulho. Já eu chego para dizer o que isso tem a ver com o culto da família. José vê os irmãos dele. José poderia pegar todos os irmãos dele agora. Mas sabe o que José diz? José diz assim, José começa dizendo assim para os irmãos dele: ei, sou eu, José. Eu sou o irmão de vocês. Meu pai ainda está vivo. A pergunta dele: papai está vivo? Cadê Jacó? Como é que está o Jacózão? Ele está bom? Ele está bem de saúde? Olha a pergunta do cara. Ele não perguntou por que vocês me venderam. Vocês estão arrependidos? Ele não perguntou nada disso. Ele simplesmente pergunta para eles: papai está vivo. E ele agora começa confortando o coração dos irmãos dele, dizendo assim: olha, vocês me venderam, mas não fiquem tristes. Vamos ver isso aqui na Bíblia, 45. Preste atenção na palavra, por favor. Capítulo 45, versículo 5 diz assim: Heitor, 45, versículo 5 diz assim: agora pois não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para este lugar, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Aleluia. Diga glória a Deus. Olha, José, ele começa a quebrar o clima ruim, porque com certeza os irmãos dele pensavam: vixe, José é o governador, a gente está perdido agora. Agora a gente está na mão de José. Agora a gente vai ter que se prostrar do jeito que ele sonhou. Mas José, ele começa a transformar aquele clima ruim em um clima gostoso. Ele começa dizendo assim: não fiquem tristes, porque vocês me venderam. Porque isso aconteceu por propósito divino. Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quem já está pegando essa palavra, diga amém. Glória a Deus. Olha, para a conservação da vida que Deus me trouxe para cá, para esse lugar. Ainda falta 5 anos de fome.
E Deus me colocou aqui por pai de Faraó. Deus me colocou aqui para conservar a vida de vocês. Aleluia! Campeões, igreja, irmãos, irmãs, você que me assiste no YouTube, por que às vezes a gente sempre deixa o coração endurecer e o orgulho falar mais alto? Por que às vezes a gente não deixa, por que o ser humano ele não deixa que essa palavra, esse versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se cumprir? Amém ou não amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você diga: pastor, eu estou passando um momento difícil no meu casamento. A mulher é difícil, a mulher é orgulhosa, ou o homem, né? É difícil, é orgulhoso, não quer ouvir, é tudo do jeito dele. Irmãos, o temor do Senhor é o que todo humano precisa para sobreviver bem, para viver bem. O temor do Senhor, ele estabelece as coisas. Vamos repetir isso comigo: o temor do Senhor estabelece todas as coisas. Amém? Para começar, o temor do Senhor, ele gera sabedoria. E se tinha um cara sábio também na Bíblia, não era Salomão, somente Salomão, mas também esse José era um homem sábio. Ele tinha esse espírito de administração porque ele temia a Deus. Ele temia muito bem o Senhor. E é disso que eu quero falar. O temor do Senhor traz para a gente uma administração espiritual. O temor do Senhor vai trazer administração para a tua vida. A gente quer muito que a nossa família esteja na casa do Senhor. Quem quer isso? Eu quero isso. Por mim, toda a minha família já tinha aceitado Jesus, sim ou não? Mas, pastor, aonde que começa? Qual é o primeiro passo? Lembra do que Josué falou? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou isso. Por que Josué falou isso? Josué estava dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava estabelecendo: na minha casa quem reina é o Senhor. Eu pergunto: quantas vezes você orou e teu filho te viu orando? Ou será que teu filho só te vê curtindo as coisas desse mundo? Música, sei lá, coisas desse mundo. Quantas vezes teu filho te viu orando quando você estava desesperado por causa de uma dívida? Ou quantas vezes teu filho te viu orando quando você estava enfermo? Quantas vezes seus filhos, nossos filhos, nos vêm clamando ao Senhor no momento da adversidade, para que nossos filhos sejam alcançados pelo Senhor? Nós temos que ser porta-voz de Deus nas nossas ações para a nossa família. Amém ou não amém? Para a nossa família ser alcançada por Deus, eles têm que ver em nossas ações, em nossas atitudes, ações que venham glorificar e exaltar o nome de Deus, e não ações que venham denegrir a imagem do Evangelho. Na hora da dificuldade você não tem que falar um palavrão. Na hora da dificuldade você não tem que murmurar. A Bíblia diz que Deus ele não aceita murmuração, porque não tem nada a ver com fé. Na hora da dificuldade eu tenho que olhar e dizer: bem sei que o meu Redentor vive e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aleluia! Bem sei que o meu Redentor vive e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. A gente não entende as lutas às vezes, a gente não entende as batalhas, a gente não entende as dificuldades, mas se houver temor no nosso coração, nós saberemos que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. Aleluia! E eu digo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sou prova disso. Irmãos, a gente que é pastor não costuma muito falar nossas batalhas, nossas lutas. Mas se eu fosse contar, dava para fazer um livro. Biografia do pastor Arthur. Lutas, batalhas vencidas. Irmãos, quantas vezes o inimigo prega peça, eles pregam peça para que você possa se desvirtuar do teu caminho, e se não houver temor de Deus, você acaba caindo na armadilha.
Se não houver temor do Senhor, você acaba naufragando na fé. Você acaba desistindo do chamado, acaba desistindo da fé, acaba desistindo de todo o propósito que ele estabeleceu. Qual era o pensamento do diabo? Que José viesse desistir do propósito divino que já estava em Deus, para que José não pudesse cuidar da sua família futuramente. Lembra que José teve sonho? José vivia tendo sonhos, os irmãos de José viviam tendo inveja, viviam tendo raiva, vamos vender. Outros diziam, não, vamos matar ele, tem que matar, tem que morrer. Foi assim que Judá disse, Rubens e Judá, os irmãos mais velhos de José, não, vamos matar ele, vamos dizer que um bicho comeu ele por aí. Então não tem gente assim. Irmãos, olha, eu costumo dizer uma coisa, quando Deus quer honrar alguém, você pode estar, meu amado, minha amada, de trás da malhada, o Senhor te enxerga lá e te tira de lá. A gente não procura, a gente não precisa buscar honra. Às vezes você quer impor honra dentro da tua casa, dentro dos teus filhos, porque você é o cabeça da casa. É assim que funciona. Não é dessa maneira. Às vezes você quer impor honra para os teus filhos, mostrando quem é que manda, através apenas de gritos, de uma maneira brusca. É assim que funciona. Eu costumo dizer uma coisa, você que é pai, você que é mãe, e vem para o culto para ver se teus filhos não vêm. Eles vão querer ter a mesma coisa que você. Eles vão querer orar como você ora. Eles vão começar a ler a palavra como você lê. Eles vão começar a querer um pouco da vida deles, na vida deles, aquilo que você é com Deus. Irmãos, eu nunca vi, eu estou em cima do altar, eu posso falar isso com toda a propriedade. Eu nunca vi uma oração da Dona Morena, Maria Francisca Marques Bacelar falhar, que é minha mãe. Nunca vi. Sinceramente, todas as orações que eu já ouvi, que eu já presenciei ela orando, todas se cumpriram. Todas. Isso contribuiu para a minha formação na fé. Isso me aproximou de Deus. Poxa, minha mãe ora e Deus responde. Eu pensava assim, sabe? Ela ora poucos dias, meses ou ano, mas aquela oração se cumpria, aquele pedido se cumpria. Lembra que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 7? Pedi e dá-se-vos. Pastor, por que às vezes eu peço e não se cumpre? Irmãos, não é questão de fé às vezes também, sabe o que é? A gente tem que aprender a pedir segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus. Quando a gente fala com Deus, diga comigo, Deus, Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Então quando a gente está orando com Ele, enquanto nossos lábios estão se movimentando, Ele está sondando o coração. Lembra de Jesus? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está o quê? Longe. Quem está entendendo essa palavra? O coração está longe. Enquanto você está orando, Deus está sondando. Espera aí, deixa eu ver se o coração está de acordo com essas palavras. Deixa eu ver se o pensamento está de acordo. Às vezes a pessoa está orando, mas o pensamento é tão impuro que só Jesus Cristo. É um pensamento tão maligno, tão duvidoso. Às vezes a pessoa vai colocar oferta, mas será que meu dinheiro está servindo para a igreja mesmo? Se eu tenho, não tem gente assim? Tem. Será que realmente eu estou fazendo certo? Será que eu estou na igreja certa? Será que eu estou no caminho certo? E ela espera ser abençoado com um coração e uma mente tão duvidosa, tão podre, que Deus, quando sonda, a Bíblia diz que Deus, Ele sonda todas as coisas. Se o povo me honra com os lábios, meu coração está o quê? Estava longe do Senhor. José tinha tudo para dar errado. Primeiro, que os irmãos dele não gostavam dele. Segundo, que o cara foi vendido. Terceiro, que José ele foi acusado pela mulher de Potifar. Quarto, que ele foi esquecido pelo homem lá na cadeia. Tinha tudo para dar errado. Todas as coisas cooperavam para José dar errado. Todas. Só que todas deram certo. Irmãos, eu procuro manter a igreja, sabe como? No temor do Senhor. Uma igreja sadia é uma igreja que teme a Deus. Uma igreja sadia é uma igreja que caminha segundo os propósitos de Deus. A igreja sabe a posição que ela tem que estar diante do Senhor. Amém ou não amém? Quem sabe que tem culto quarta, sexta e domingo? Não é bênção isso?
Precisa o pastor ficar te cutucando? Sejam sinceros, precisa? O patrão precisa te cutucar para trabalhar? Sim ou não? Mas tem gente assim, tem ou não tem? Então não precisa. Mas não é culpa do pastor, não é culpa da igreja. A igreja tem culto, todo mundo sabe. A igreja tem propósitos ou não tem? Tem. Precisa o pastor estar motivando a tua fé? Sim ou não? Precisa ou não? Quem acha que não? Quem acha que sim? É um propósito pastoral, né? Para o novo convertido precisa. Mas para aquele que não é novo convertido, ele já tem que ter uma mente madura, uma visão mais alta, subir com asas como água. Espera aí, esse é o caminho, é esse o caminho que eu vou tomar. É essa a minha postura, é essa a visão que eu tenho que tomar. Isso vai te levar a lugares altos com Deus, irmãos. Não havia um motivador na vida de José, nem seu pai Jacó. E olha que Jacó foi um cara que teve sonho, hein? Ele viu uma escada, quem lembra disso? Que subia para o céu. Quando José foi contar o sonho para Jacó, Jacó disse, foi assim, tu está dizendo que eu e a tua mãe vai se prostrar diante de ti? Até Jacó. Nem sempre vai ter um motivador, a não ser a tua própria fé. Quem está entendendo essa palavra? Pastor, eu quero a minha família na igreja. Começa a estabelecer no teu coração, o temor do Senhor. Começa a ser um homem de oração de verdade. Larga aquilo que é prioridade. Olha, eu sou apaixonado por futebol. O último jogo que eu assisti foi o de ontem. Aliás, depois de muitos anos, foi que eu assisti ontem um pedacinho, o segundo tempo do Fortaleza com o Corinthians, que por sinal saiu de 2-0. Faz muito tempo que eu não assisti um futebol mesmo assim inteiro. Não porque eu não gosto, não é pecado você assistir. Eu gosto de futebol, eu amo futebol. Mas sabe o que é? É que tem coisas que quando chega na fase adulta, não pode tomar a nossa prioridade. Por mais que seja uma paixão, para nós não pode ser uma prioridade. Se você largar o videogame que você está todo dia para ler a Bíblia, como é que você vai estar com Deus em relação de Bíblia? Se você largar vamos lá, o que mulher gosta? Aquela revistas, né? De culinária, um pouquinho só, para estar lendo a Bíblia, como é que você vai estar com Deus? Se você tirar um momento para jejuar, se você fazer jejum de redes sociais, ou jejum de comida, como é que vai estar a tua casa na presença de Deus? Como é que vai estar a tua família na presença de Deus? Irmãos, a nossa intimidade com Deus, ela diz muito sobre nós. A nossa intimidade com Deus, ela estabelece as coisas no prumo. Olha, eu não deixo, se tem uma coisa que eu não deixo Satanás tocar na minha família. Pastor, e essa autoridade vem de quem? Das nossas orações. A gente ora e o inimigo não tem poder sobre a nossa família. Ele às vezes coloca uma contenda, uma discussão. Ele pode fazer isso, mas ele não pode destruir. Ele não pode separar o que Deus uniu. Eu entendo na Bíblia que Satanás não pode separar o que Deus uniu. Meu casamento, eu estou casado com a minha esposa e vai ser até que a morte nos separe. Eu disse a ela uma vez, minha filha, eu lhe amo, você pode virar um pote que eu não lhe largo. Pai, não vira um pote não. Mas eu já disse a ela, eu não tem quem faça. Ninguém nesse mundo, nem anjos, nem o diabo, ninguém. Por quê? Quando a gente vai ao altar, a gente diz, estamos casados até que a morte o quê? Não é uma aliança? Então tem que ser eterna. A aliança é coisa eterna, a aliança é coisa séria. Quando a gente tem o temor de Deus, isso reflete nos nossos filhos. Isso reflete na nossa família. A tua família é um presente de Deus. Aleluia. Você pai, você mãe tem que incentivar o teu filho a buscar o Senhor. Incentivar não é obrigar. Você tem que incentivar. Quando você está lendo a Bíblia, eles vão ler a Bíblia com você. Quando você está orando, eles querem orar com você. Quando você é apaixonado por Jesus, isso reflete sobre eles. A voz do Senhor clama através das tuas ações, igreja. A voz do Senhor clama através das tuas ações.
O que fez José ele não mudar o perfil dele, o que fez com que José não fosse tomado por mágoa, o que fez com que José não fosse um cara tomado por frustrações, o que fez com que José mantesse a vida dele no prumo, era o temor e a intimidade que ele tinha com Deus. O que faz você, igreja, caminhar certo, não se desviar para a direita, para a esquerda, o que faz você permanecer firme, é o teu temor e a tua intimidade com Deus. Diga glória a Deus por isso. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor, por favor, bem forte. O temor e a intimidade entre você e Deus vai estabelecer todas as coisas. Vai ter dia que você vai estar triste, vai ou não vai? Mas não sai da tua boca, vou sair da igreja. Então não tem jeito sim. Não gostei, vou sair da igreja. Não fala comigo, eu vou sair da igreja. Não, gente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para que serve a sabedoria? Resolver as coisas. O mecânico mexe no carro porque ele tem sabedoria, ele tem conhecimento naquela área. A sabedoria é justamente para isso, para que você possa resolver as coisas. O mundo não tem a sabedoria de Deus. Aonde que o mundo resolve um problema no casamento? No cartório, separação, quebra de aliança. Tem crente assim? Tem ou não tem? Se um casal cristão se comportar como cristão de verdade, não vai haver motivos para divórcio. Pronto. Sim ou não? Não vai haver motivos. Sabedoria é para conservar as coisas. Sabedoria é para consertar, é para resolver, não para destruir. Daí o cara vai em casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque o primeiro não deu certo, o segundo não deu certo, o terceiro não deu certo, o quarto não deu certo, o quinto não deu certo, o sétimo não deu certo, o sétimo não deu certo, o oitavo não deu certo, o nono não deu certo, o décimo não deu certo. E aí vai ficar mudando e mudando e mudando, sabendo que isso não é um propósito estabelecido pelo reino de Deus. Tem pai que manda o filho embora de casa. Eu já vi pastores fazer isso. Vai-se embora, não fez o que eu quero. Eu já vi isso. Eu já vi isso. Eu já vi pai botar filho para fora da igreja. Já. Irmãos, sabedoria não é para destruir, é para construir. O que José estava fazendo agora era construindo os irmãos dele. Os irmãos dele tinham vendido ele estava agora com o poder de vingança, ele estava com o poder, sabe, de exterminar os irmãos dele. Mas ele fez o contrário. Fiquem tristes não. Olha a palavra dele. Fiquem tristes não. Vocês me venderam aqui, mas isso foi propósito de Deus para que eu pudesse cuidar de vocês, porque agora eu sou o governador do Egito. Aleluia! Igreja, sabedoria é para conserto, sabedoria é para renovo, sabedoria é para estabelecer as coisas. E a falta da sabedoria que tem destruído muita gente. A falta da sabedoria tem destruído famílias dentro, fora da igreja. A falta da sabedoria tem quebrado laços, amizades. Eu não empresto meu ouvido a qualquer um. Pastor, eu tenho um negócio. Vieram falar isso para mim uma vez. Pastor, olha, falaram do senhor isso. Eu digo, para. Mas pastor, é uma pessoa que o senhor gosta muito. Para. Só quer saber não? Eu disse não. Por quê? Se eu ouvir, vai entrar. Quando entrar vai doer. Pode ser que eu mude com essa pessoa para sempre. Eu prefiro não. Quem quer ter um ouvido sabe. Quando forem falar de alguém para você, corta. Tem muita gente que é contaminada espiritualmente porque ouve coisa, porcaria. Você sabia disso? O cara vai na empresa, aí começa a detonar a empresa. Essa empresa aqui atrasa o salário. Às vezes é um funcionário com raiva, né? Lá atrasa o salário. Essa empresa aqui é bagunçada, é desorganizada. Aí o cara, já pede as contas. Às vezes nem era.
Então guarda na tua memória, igreja, sabedoria para o conserto, sabedoria para o renovo, sabedoria para estabelecer. E a sabedoria começa no temor, amados. O temor do Senhor, princípio. José está aqui cuidando dos irmãos dele, temam não. Por último, a Bíblia, a gente terminou lendo aqui que José, ele abraçou o Benjamim, depois ele abraçou e beijou todos os teus irmãos. O que é que Jesus disse? O que é que Jesus disse? Orai pelos que vos... Pronto. Aí o cara, ao invés de orar, vai lá. Não, é que ela falou isso de mim, ela isso. Nem sabe que não está cumprindo a palavra. Sim ou não? Orai pelos que vos perseguem. Se alguém te ferir uma face, faz o quê? Dá outra. É uma coisa que eu ensino para minha filha mais velha. Papai, é uma menina lá na escola, isso. Dobra seu joelho, filha. Ore por ela. Depois vá lá e peça perdão. Mas eu não errei. Mas peça. Quebra. Papai, eu fui pedir perdão, disse que me perdoava. Não, mas você fez sua parte. Sim ou não? Esse é o evangelho puro. Não tem outro evangelho além desse. Eu costumo dizer que José é um cara crente, como se fosse nos dias de hoje. O cara venceu tentação. O cara, sabe, ele foi injustiçado, mas ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a intimidade com Deus. Ele não deixou frustrações tornar a vida dele, sabe, angustiada. Ele não deixou frustrações tornar a vida dele depressiva. Igreja, é o Espírito Santo que vai te fazer ser forte. É o Espírito Santo que vai te fazer se levantar para ser usado por Deus. José tinha dois caminhos: se entregar, sim ou não? E ele podia fazer isso. Ele tinha motivos para dizer: sou um injustiçado entre meus pais e entre a casa de Potifar. Ele poderia dizer: eu não quero mais nada, eu não quero mais viver. Ele poderia dizer isso. Aí ele tinha dois caminhos: se entregar às frustrações, ou, peraí, o Redentor vive. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Igreja, não se entregue aos problemas, não se entregue às frustrações. O teu Redentor vive. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Aleluia. Ele contempla. O Espírito de Deus, a Bíblia diz que Ele nos assiste nas nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis. Você não está sozinho, igreja. Você que é mãe que luta pelo teu filho que está nas drogas, você não está sozinho. Você, pastor, que me assiste e às vezes acha que está só, você não está sozinho. Você, pai de família, que luta para manter tua casa na presença do Senhor, você não está sozinho. Vai ter dia que você vai parecer que está só. O Senhor está lá. Ele estava com José, quando José ele foi injustiçado pela mulher de Potifar. O Senhor estava lá. Ele estava com José quando José estava na cadeia. O Senhor estava lá e José passou a gerenciar a cadeia. Ele estava com José quando os irmãos de José venderam ele para a caravana ismaelita. O Senhor estava com ele. Você não está sozinho, igreja. Deus está contigo. Eu sei que é difícil cuidar de uma casa, eu sei que é difícil cuidar da família, eu sei que é difícil cuidar da igreja. Mas se houver temor do Senhor, a sua administração jamais será falha. Se houver temor do Senhor, a sua administração não vai ser ruim. Se você focar nele, você não vai perder nenhuma batalha. Quando a gente foi subir essa vez na serra, nosso evangelista Helena sabe disso. Houve tanta batalha espiritual, a gente desceu cansado, não foi? Cansado. Muita gente que desistiu. E eu disse para uma das jovens que eu desista não. Bora. Pastor, é que eu me acordo 5 da manhã, eu digo, mas desiste não. Olha, sacrifício gera propósitos de Deus, estabelece bênção. Ela vai dar o testemunho aqui. Que testemunho que dá a pessoa.
mas ela conseguiu o emprego que ela queria. Sacrifício é algo que tem que doer. Sacrifício dói. Você, pastor, que é chamado de ladrão, não dói? Não, tem sacrifício. Para a obra não. Você que é a mãe que está orando pelo teu filho, as pessoas dizem: olha, esse menino dá trabalho na escola, esse menino dá trabalho em casa, esse menino dá trabalho na igreja, esse menino em todo canto, esse menino é uma peste. Não dói ouvir isso. Mas enquanto você isso começa a profetizar: meu filho é uma bênção, o meu filho não está nas drogas, o meu esposo é uma bênção, a minha esposa é uma bênção, o meu pastor é uma bênção, a minha igreja é uma bênção. Se coloque firme na presença do Senhor, que o propósito dele vai se cumprir na tua vida. O propósito dele vai se cumprir. Como eu continuo dizendo, o temor do Senhor estabelece as coisas. Aleluia. O temor do Senhor estabelece todos os propósitos que ele tem. Eu disse lá em casa: olha, a gente tem que continuar com o culto do lar, a gente não pode parar, porque a gente tem isso desde muito tempo, de dormir, quando a gente vai dormir todo mundo ora junto. E agora a gente está com o propósito de ao meio-dia orar, todo mundo lá em casa. A gente dá as mãos aqui, louva o Senhor. Senhor, incline-se para ouvir o meu clamor. É tão bom. Você cria um escudo na tua casa quando você tem temor a Deus. Pastores, o maior escudo da igreja é o temor do Senhor. O temor do Senhor. Obreiros, o maior escudo espiritual é o pastor. A tua vida com Deus. A tua vida com Deus estabelece grandes coisas. A tua casa, ela é um lugar de Deus. Deus quer habitar na tua casa. Deus quer habitar nos teus filhos. Deus quer habitar nos teus sonhos. Mas você vai ter que abrir mão de coisas que você não tem coragem de abrir mão. O que é que te prende? O que é que você mais gosta de fazer? Pastor, o que eu mais gosto é de ouvir músicas que não agradam o Senhor. Abre mão delas. Pastor, o que eu mais gosto, olha, pastor, eu não passo um dia sem jogar videogame, pois começa a fazer jejum disso. Pastor, eu não abro mão de séries na Netflix, séries de terror. Abre mão. Jesus disse que quem quiser seguir ele tem que o quê? Abandonar esse mundo, tomar a sua cruz, seguir. Foi o que José fez. José não foi igual aos outros irmãos, ele abriu mão de tanta coisa, coisas que os irmãos faziam que era divertido para eles. José abriu mão, mas ele ficou firme. Por causa disso ele se tornou o governador do Egito. Deus olha para o nosso coração, igreja, nem atitudes. Às vezes a gente faz atitude boa achando que Deus vai olhar para aquilo ali. Não, às vezes a atitude boa não tem nada a ver com o pensamento ou com o coração. Eu não estou dizendo que a gente tem que parar de fazer ações boas. Temos que fazer. Só que quando você faz ações boas é simplesmente porque você ama o teu próximo. Mas a interna é o que mais importa, a tua intimidade com o Senhor. Qual foi a última vez que você falou com Deus e chorou na presença dEle? De dizer: Deus, eu te amo tanto. Qual foi a última vez que você desejou conhecer o céu? Falei para a pastora ali nesses dias. Chegou me emociono desse dia. Disse: minha filha, eu queria ver como é lá. Deve ser muito lindo. Rua de ouro, mar de cristal, os anjos dizendo: Hosana, Hosana, Hosana. E a gente sentado no colo do Pai, à direita dele, como Deus prometeu. Aleluia. Eu imagino como é a glória. Eu anseio pelo arrebatamento. Eu anseio pelo dia da volta do Senhor. Ou Ele vindo, ou Ele me levando, tanto faz. Eu quero ver como Ele é. Eu quero saber como Ele é, como é estar em Cristo. Quando você é do Senhor, você serve Ele não é por medo do inferno, não, é porque você o ama, porque você o adora. Às vezes eu fico imaginando como que tem crente que não ora, como que tem crente que não lê a Bíblia, como que tem crente que não tem tempo para evangelizar, como que tem crente que não se empenha
em fazer os seminários da igreja. Como que tem crente que não se apaixona pelas coisas do Senhor, pelo louvor, tem teclado, tem bateria, aparece violão, aparece baixo. Como que tem crente que não quer estar ativo na igreja? Falta temor, falta paixão, falta seriedade, falta vida com Deus. Para doer mais um pouco na gente, como que tem crente que não toma Santa Ceia, igreja? Jesus disse que aquele que não ceia não tem parte comigo. A salvação é um assunto muito sério. A intimidade é um assunto muito sério. O pastor está aqui abrindo os teus olhos. O pastor está aqui abrindo a tua mente. Aliás, não é nem eu, não sou eu. É o Espírito que fala através. Está aqui abrindo a tua visão, querendo mostrar o que é mais importante, querendo fazer você se apaixonar pelo Senhor. Como que tem crente que se desvia das vontades de Deus dentro da igreja? Como que tem crente que só faz o que quer? Vocês estão entendendo agora a diferença de José para os irmãos dele? Vocês estão entendendo que José tinha tudo para destruir a família dele ali nos últimos momentos. Nos últimos momentos ele tinha tudo para destruir a família dele, os irmãos dele. Mas ele abraça todo mundo, ele beija todo mundo, ele conserva todo mundo, ele dá água, ele dá pão, ele dá tudo que os irmãos dele não deram. Ele dá outro lado, ele dá face. Quem quer ganhar a família, diga glória a Deus. Gere temor na tua casa. Quem quer ver essa igreja lotada, diga glória a Deus. Escuta teu pastor. Fica do lado do teu pastor. Ajuda. Vem para a obra, vem para a luta. Esquece os falatórios. Fica firme. Se posiciona. Amém? Tenha vida com Deus. Acima de tudo, tenha vida com Deus. Fica de pé. Aplauda o seu bem forte para Jesus.